Como é que você está? Preparado, preparada para começarmos mais uma aula? Espero que você esteja bem, esteja disposto, esteja disposta. Uma nova semana se inicia, novas oportunidades, não é verdade? Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos começar. Semana passada, na aula passada, nós falamos um pouco, né, sobre tipagem sanguínea. Nós falamos sobre o nosso sistema ABO. Hoje a gente vai dar continuidade. Nós vamos falar um pouco sobre o sistema RH, tá certo? Então, o que é o sistema RH? O sistema RH, minha gente, é um sistema em que de grupos sanguíneos, tá certo? Não tem e tem ao mesmo tempo a ver com o sistema BO, né? Só que eles são sistemas distintos, mas que se correlacionam, tá certo? Então, ele foi descoberto, né, a partir do estudo feito com esse sangue do macaco aí, né, do gênero Rhesus, tá? Como vocês podem ver na imagem, e foi encontrado uma proteína, né? Outro tipo de proteína na membrana das hemácias. Então, aí, como foi estudado, né? Como foi feito o estudo nesse gênero de macaco, o Rhesus, aí ele recebeu esse nome, né? Ele foi também descoberto por Landstein, né? Que complementou o estudo do sistema ABO junto com Heine. Né? Então, um complementou o estudo do outro, né? E o que é que esse sistema ele indica para a gente? Quando a gente estudou o sistema BO, vamos dizer na linguagem bem simples, o sistema BO são as letras do sangue, né? A tipagem A, B, O. Aqui, o fator RH, né? O sistema RH, é só para dizer se ele é positivo ou se ele é negativo, certo? Então, o que ele vai indicar se o sangue vai ser positivo ou negativo. Então, a classificação do RH positiva, né, ficou RH+, quando as hemácias apresentam, né, elas se aglutinam e elas têm antígenos, então vai ser positivo. Enquanto as hemácias que não se aglutinam foram classificadas em RH negativo. E o fator RH é determinado por 2 alelos que apresentam dominância completa, R e Rzão e Rzinho. Ou seja, esse fator RH, esse sistema RH é um tipo de dominância que nós já estudamos, dominância completa, em que vai prevalecer 2 alelos, tá certo? O dominante e o recessivo. Lembrando que esse dominante, ele pode ser homozigoto ou ele pode ser híbrido, né? Heterozigoto. E o recessivo, ele vai ser puro, homozigoto. Então, aí, ó, nessa tabelinha, a gente vê melhor como se explica o fator RH. Então, olha só. O fator RH, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Esse fator RH, quando ele é positivo, ele vai ter um antígeno. E aí ele vai poder ser, vamos dizer assim, mostrado, ele vai poder aparecer das 2 formas, como eu falei, ó, dominante ou híbrida, que é as letrinhas diferentes. E quando ele é negativo, ele não possui o antígeno, certo? E ele vai ser recessivo. Então, é isso daqui o fator RH, tá bom? Então, o sistema ABO e o fator RH, né? Então, como eu falei para vocês, são sistemas distintos, mas que estão ao mesmo tempo juntos. Então, quando as transfusões de sangue elas são realizadas, utilizam as 2 classificações. Marcela, qual é a sua tipagem sanguínea? A gente geralmente fala A positivo, né? O negativo. Então, porque a gente usa esses 2 sistemas. Para evitar que o sangue seja incompatível, seja administrado, né, em um paciente que necessita da transfusão. Então, é importante a gente saber realmente a nossa tipagem sanguínea e o fator RH. Como eu falei na última aula, hoje em dia são mínimas as chances de você errar em questão de transfusão de sangue, né, mas pode acontecer.
Por isso, não podemos observar apenas o sistema BO. O fator RH também é importante para que ser feito o procedimento de maneira correta. Então, na última aula, nós vimos os 4 tipagens, os 4 tipos de sangue. Só que quando entra o fator RH, esses 4 tipos, eles se tornam 8 tipos. Então, olha só. O O, ele vai ser, se ele tiver o fator RH, ou seja, se ele tiver a proteína nele, ele vai ser O positivo. Se ele não tiver a proteína, ele se torna o O negativo. A mesma coisa vai ser com os outros sangues. A positivo, ele vai ter a proteína do RH lá. E o A negativo não tem. B positivo, B negativo, AB positivo e AB negativo. Então, o fator RH, né? O sangue positivo, ele tem o fator RH, ele não tem o anti-RH e ele recebe tanto de positivo quanto de negativo. Ou seja, mas ele também só vai doar para ele mesmo, tá bom? O positivo, ele recebe do negativo. Isso aí não é o sangue, tá? É o fator RH. Recebe do positivo, recebe do negativo. Mas ele só doa para ele mesmo. Já o negativo não tem, né? Fator RH, tem o anti-RH e só recebe dele mesmo. Mas ele doa para os dois. E aí, onde é que eu quero chegar? Na última aula, a gente viu esse esqueminha aí da compatibilidade sanguínea. E a gente viu o seguinte, que o sangue, né? As 4 tipagens de sangue, o A, o AB, o B e o O. E a gente viu o seguinte, que o A é o AB é o receptor universal, ele recebe de todo mundo, mas ele só pode doar para ele mesmo. Já o O doa para todo mundo, mas também só recebe dele. Aí agora a minha pergunta é, quando a gente sabe o RH, quem é o verdadeiro sangue receptor e quem é o verdadeiro sangue doador? A letra a gente já sabe, mas a gente quer saber agora o fator RH. Então, olhando aqui para a tabela, o positivo vai receber dele, ou doa para ele, e recebe dos dois. Faltou botar o nomezinho aqui, ó. Ele doa para ele e recebe dos dois. O negativo, ele doa para os dois, mas só recebe dele. Então, olha só, o AB não é o receptor, vai ser o AB positivo que vai ser o receptor universal. Ele vai receber de todo tipo, porque o positivo aqui, ó, ele doa para ele, mas ele recebe dos dois. Então, o sangue AB, ele é o receptor universal. AB positivo. E o O negativo, ele é o doador universal. Ele doa para todo mundo. Certo? E por que não pode ser o positivo, professora? O O positivo? Porque ele só vai receber o negativo. Ele dá... Ok, ó. O negativo dá para todo mundo, mas só recebe dele mesmo. Por isso que não pode ser o positivo. Ok? Então... O sangue receptor universal de todas as tipagens, daqueles 8 tipos que podemos ter, é o AB positivo, ele recebe de todo mundo. E o sangue que é o doador universal é o O negativo. Só que esse fator RH, ele pode desencadear, tá? Um problema, né, chamado de eritroblastose fetal ou DHRN. Que danada é isso, professora? Doença hemolítica do recém-nascido. Esse problema só vai acontecer se, presta atenção, Vici, você tem um pai que ele é positivo, o RH dele, a mãe é negativa, ela tem o primeiro filho positivo e o segundo filho também positivo. O doente, o filho doente, vai ser o segundo filho
Professora, não entendi nada. Para entender agora. Então, olha só. A eritoblastose fetal é uma doença causada pela incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o feto, tá? Relacionada, minha gente, ao fator RH. Esquece o tipo de sangue aqui. Que é determinada pelo antígeno RH nas hemácias. Essa doença pode ocorrer quando a mãe não apresenta o fator RH negativo e o filho apresenta o fator RH positivo. Pode haver uma pequena passagem de sangue fetal para o organismo da mãe, o que estimulará a produção de anticorpos contra os antígenos RH presente no sangue do feto. Professora, eu ainda continuo sem entender. Olha aqui o esquema, presta atenção. Falei para vocês, ó, o pai é positivo, a mãe é negativa. A mãe tem que ser negativa. O primeiro filho, gente, ele é positivo. E o segundo é positivo. Quem vai ficar com problema, quem vai vir com a doença é o segundo filho. Professora, não pode acontecer com o primeiro, não. A probabilidade é mínima de acontecer com o primeiro, a não ser que a mãe tenha tido uma transfusão de sangue antes da gravidez. Tá? Então, olha só. O que acontece? Quando essa mãe, né, engravida desse primeiro filho, esse primeiro filho que é positivo, o que é que ele vai fazer? Ele vai sensibilizar a mãe, ele vai estimular a mãe, a gente fala sensibilizar na genética ou estimular a mãe, a produzir o anti-RH. Então, como é um processo, e geralmente, minha gente, isso aqui, por que é difícil de acontecer nesse primeiro filho? Porque não existe a comunicação entre a mãe e a criança é através da placenta, né, do cordão umbilical, só que esse contato, não acontece essa passagem corriqueiramente, não. Essa passagem, ela geralmente acontece no parto, né, porque se rompe vários. Por quê? Porque existe uma barreira, tá certo? Que vai impedir, né, a barreira hematoplacentária, que impede justamente essa passagem. Não vai passar sangue da mãe para o filho, não, né? O que passa pelo cordão é o plasma que vai conter as substâncias. Mas aí o que é que pode acontecer durante o parto? O rompimento de alguns vasos e faz esse contato, né? Então, quando a mãe é negativa e o pai é positivo, o primeiro filho é positivo, esse primeiro filho ele começa a estimular a mãe, a sensibilizar a mãe a produzir o anti-RH. Então, ó, o que é que acontece? Em uma segunda gestação, como é um processo que demora, por isso que esse primeiro filho, ele não vai ter a doença, tá? Então, quando for numa segunda gestação e a criança ela tem que ser positiva, tá? Vamos botar uma observação aí. A mãe que já foi sensibilizada pelo primeiro filho na primeira gestação apresenta os anticorpos do sangue. É como se ela não aceitasse, né? Porque ela é negativa. O filho é positivo. Então, quando o filho manda para ela, ela sei, pá, aqui tem anti-RH. Então, o que acontece? Aí, ela vai ter anticorpos no sangue. E vai fazer o quê? Vai fazer a destruição das hemácias no filho. Por isso que pode acometer a doença. E, professora, essa doença causa o quê? Geralmente, né, essa criança, ela pode nascer com anemia, ela pode nascer também com equinterícia, né? Em casos mais graves, a produção de uma proteína, a bilirrubina, faz com que aconteça uma destruição maior de hemácias e pode dar um retardo, né? Professora, pode morrer a criança? Pode. Hoje é um pouco mais difícil, mas pode vir a acontecer, tá bom? Então, aqui tem um esqueminha, ó. As hemácias do RH, tá vendo, ó? Positivo, vai passar para a mãe. A mãe vai produzir o anti-RH, porque ela é negativa. Então, ó, os anti-RH, ao penetrar na circulação fetal, destrói as hemácias do feto, que a gente chama de hemólise, né, o problema. Então, a prevenção, como é que se previne, professora? Geralmente, quando você vai, né, no início de uma gravidez, ou você vai engravidar, você pode ver logo a tipagem sanguínea do pai da criança, da mãe, para fazer probabilidade, né, para fazer cruzamento genético para ver a probabilidade. Ah, mas a pessoa não fez, engravidou e tal.
Então, ela pode, perto de ter o filho, ou então, após o parto, né, ela pode receber uma injeção de anticorpos anti-RH. Então, esses anticorpos vão destruir as hemácias RH+, deixada pelo feto nela. Ou então, existe também já uma transfusão, né, de sangue, recebendo de sangue RH-, tá? Pode ser feita dentro ainda, né, na cavidade intrauterina, e depois de 120 dias, quando essas hemácias elas são renovadas, o feto e a mãe se estabiliza, cada um fica com seu tipo de seu fator RH normal. E depois do parto também existe que a mulher ela pode tomar um soro, né? E esse soro contém um anti-RH justamente para, vamos dizer assim, fazer a limpeza. Por quê? Porque quando ela vier ter uma outra, se ela quiser uma outra gestação, não acontecer isso novamente, certo? E isso só acontece com filhos da mãe, o segundo filho, quando a mãe for diferente, negativa, e o filho for positivo, viu? Bota essa observação. E aí tá a imagem, tá vendo? Ó, o filho é positivo e a mãe é negativa. Ok. Agora é com você. Aí tem até uma massagem, né? Olá, RH negativo. Vem aqui e me dê um abraço. Você está maluco? Não chegue nem perto de mim, o RH negativo diz. Então, gente, resumidamente falando, o que é o fator RH? É quando você vai descobrir se seu sangue é positivo ou é negativo, certo? Então, olha só. Durante uma aula de genética, um aluno perguntou se seria possível uma pessoa com RH negativo ser filha de pais com RH positivo. A professora disse que sim, desde que os pais possuíssem o genótipo. Professora, eu me esqueci o que é o genótipo. Gente, genótipo é os genes, são genes, os alelos que vão se juntar e vão formar uma característica. Né? Resumidamente falando, como eu sempre falo, são as letrinhas. Então, olha só. Ela é negativa e os pais são positivos. Será que é possível? Se lembra que eu disse no início da aula, que o fator RH era um tipo de dominância completa, onde você poderia ter duas situações. Em que o genótipo, né, o alelo, ele pode ser dominante ou ele pode ser recessivo. E eu mostrei que esse dominante ele pode ser homozigoto ou híbrido, letras diferentes. Então, aqui, gente, com certeza pode. É a letra o quê? A. Porque quando você tem dois híbridos, né? O pai, quando você fizer esse cruzamento, vai ter a probabilidade de quê? De vir um recessivo. Ela não é negativa? Se ela é negativa, ela é Rzinho, Rzinho. Quando a gente faz aquele cruzamento que a gente já fez várias vezes, vai dar o que aí? Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, ela pode sim, 25% de probabilidade dela vir. Então, aí a letra A de amor. Segunda questão. Para que ocorra a possibilidade de eritrobastose fetal, né, a doença hemolítica do recém-nascido, é preciso que pai, mãe e o filho tenham, respectivamente, os tipos sanguíneos. Então, o pai, ele precisa ser o quê? Que eu mostrei até o esqueminha. O pai é positivo, a mãe tem que ser negativa. Pode ser o contrário, professora? Não, não pode. E o primeiro filho tem que ser positivo e o segundo também para ter a doença, tá? O problema. Então, aí qual é a letra? Por eliminação, a gente já iria, né, ó. Aqui é a letra A de amor, ok? As duas foi A, não foi? Certo? Obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado. É um assunto curtinho, é o complemento do outro, né? Então, sistema BO, se fator RH caminham juntos, né? Esse problema aí da eritrobastose fetal, né? Cai muito em provas de Enem, de seriado. Então, é interessante a gente saber. Vamos resolver atividades, vamos resolver exercícios e tirar as possíveis dúvidas. Vocês agora vão descansar uma semana. É importante, se você está com alguma dúvida, reveja as aulas, reveja os exercícios, né? Dá uma relembrada, não foca para quando voltar totalmente inspirado novamente.
Ok, espero que tenham gostado, espero que estejam gostando da genética. Pode parecer uma coisa chata, pode parecer uma coisa, mas não é, vocês estão vendo que não é. É super fácil, super simples, é só você se interessar. Um beijo, tchau, tchau.